lá no Transparência Já de hoje, nós entrevistamos o presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Bruno Dias. Olá, vereador, seja muito bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Muito bem-vindo a vocês, nossos telespectadores que estão acompanhando a gente por aqui. Bom, presidente, já se passaram em 6 meses da sua gestão e nós tivemos aí uma gestão histórica quando se fala em devolução de recursos, né? Na sua opinião, a que se deve isso? Isso se deve a vários fatores. O primeiro ponto importante é as pessoas saberem que a arrecadação do município subiu nesse período, né? E isso significa mais repasses para a Câmara. Mas ao mesmo tempo que aumentou a quantidade de repasses à Câmara Municipal, nós também conseguimos fazer bastante economia. E essa economia se dá em vários setores. No setor de compras, que tem feito licitações mais eficientes, nos gabinetes, onde tem se gastado menos com correio e com telefone. Os gastos de combustível também caíram bastante. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um pacote, hoje, de 6 milhões e 200 mil já devolvidos aos cofres públicos pela Câmara Municipal de Pouso Alegre. Será dinheiro que será investido em saúde, educação e na melhoria da nossa cidade. Bom, presidente, essa legislatura, ela está sendo marcada aí por alguns pontos positivos. Um deles é que temos um plenário mais tranquilo, né? Exatamente. Com discussões aí que se limitam às matérias que estão em tramitação. Esse resultado, na sua opinião, tem mais a ver com a gestão da presidência ou com a própria composição parlamentar? Com as duas coisas, Karina. Por quê? Porque a gente precisa também acreditar que o eleitor fez escolhas corretas. O eleitor, ele é inteligente, ele é capaz. E principalmente a gente tem eu acredito, uma melhoria histórica dos quadros da Câmara Municipal de alguns anos para cá. Né? Então, existe um mérito neste caso, que é do eleitor, que escolheu representantes, né, preparados, cautelosos, atenciosos, inteligentes, íntegros, e também um papel da presidência que tenta conduzir os trabalhos da forma mais tranquila, da mais apaziguadora possível, né? E é óbvio que as reuniões que a gente faz para explicar os projetos, para tentar, né, transformar os projetos numa linguagem mais simples, para que todos os vereadores e toda a população possam entender, tudo isso tem trazido tranquilidade ao plenário. Bom, os vereadores tiveram nesse ano um grande número de indicações atendidas. Explica pra gente como que acontece esse processo da captação da demanda até o atendimento do Poder Executivo. É o seguinte, a indicação, né, para o público que está aí entender, são todos os apontamentos que os vereadores fazem de obras, de necessidades, de melhorias que a cidade precisa. Então, buraco, né, passarela elevada, iluminação pública, né, sinalização de vias. Como os vereadores estão nas suas bases e recebem muitas pessoas aqui pelas redes sociais, né, a gente recebe muitas demandas, a gente repassa essas necessidades ao Poder Executivo, porque é ele que administra efetivamente a cidade, né? E a gente, por ter estreitado os laços com o Poder Executivo, tem cobrado que as indicações sejam atendidas e que os vereadores possam também dar satisfações às suas bases eleitorais. Graças a Deus, graças ao bom entendimento também do prefeito Rafael Simões, a grande maioria das indicações tem sido respondidas e tem sido respondidas a contento. Isso significa que a população representada pelo vereador está sendo, né, atendida nas suas demandas. Bom, Bruno, saindo agora um pouco da gestão da presidência, passando para o mandato do vereador Bruno Dias. Da legislatura anterior, você carregou aí uma pauta que norteou muito dos seus trabalhos, que foi o enfrentamento à pandemia. Quais foram os momentos mais difíceis? Os momentos mais difíceis sempre são, com relação à pandemia da Covid-19, são duas situações. Primeiro, informar as situações de óbitos, né? Porque a gente tem uma noção muito clara de que as pessoas não são números. Então, quando a gente fala que morreu 1, 2, 3 pessoas, nós estamos falando de famílias que perderam o que tinham de mais valioso. Então, essa sempre é uma situação difícil da gente conseguir lidar. E a outra situação está relacionada ao fechamento de atividades comerciais, que também, né, a gente entende que existem famílias que se sustentam a partir daquele negócio. Então, sem dúvida, as decisões mais difíceis são aquelas que envolvem noticiar os números relacionados especialmente aos óbitos e também ajudar na elaboração de decretos que a gente sabe que atingem muitas famílias diretamente. Uhum. Bom, Bruno, quais foram assim os principais resultados nesse primeiro ano que você considera?
A gente tem resultados muito positivos, não somente de devolução de verbas aqui da Câmara Municipal, mas também temos resultados muito positivos no que diz respeito às indicações atendidas, ao avanço de diversas legislações que aconteceram aqui, o enfrentamento que nós estamos fazendo neste momento com relação à crise nos transportes públicos, né? A gente tem também muita celeridade em diversas obras estruturais do município, especialmente a Via Faisqueira, né? Então, a gente vem de um mandato de recuperação da cidade e eu acredito que nos próximos meses Pouso Alegre ainda vai dar um salto maior ainda rumo a uma situação mais progressista pós-pandemia. Bom, Bruno, uma polêmica, não só aqui em Pouso Alegre, mas no cenário nacional, é em relação à volta às aulas, que você defendeu. Você considera esse assunto um assunto esgotado? Eu acho que esse é um assunto nunca esgotado. Eu acho que, inclusive porque nós teremos problemas muito graves por não termos priorizado a educação no ano passado, mesmo nos períodos mais dramáticos da pandemia. O que acontece? Todo o sistema de saúde ele está aqui presente para reestruturar uma situação de saúde pública e tornar possível as pessoas viverem. Numa situação de grave crise como que a gente vive, o que vai preparar essas gerações para o futuro vai ser justamente a educação. E o fato da gente não ter priorizado a educação, né, como um serviço essencial por tanto tempo, vai trazer um efeito dramático para a vida dessas crianças que perderam períodos de alfabetização, de conteúdos escolares, e eu acho que a gente vai ter um efeito devastador nos próximos anos no cenário educacional por conta dessa situação parada. E a outra situação, né, e eu sempre falei isso muito abertamente, muito claramente, as crianças estão 1000 vezes mais seguras nas escolas, seguindo os protocolos, sendo informadas sobre a situação da pandemia e os métodos de se prevenir, sobre a gravidade da pandemia, né, do que elas estariam, como estão muitas vezes nas ruas, aí, sujeitas a uma série de violências, não somente aos riscos da pandemia. Bom, Bruno, você fez um ofício ao secretário de Estado de Saúde indicando para as puérperas, lactantes, gestantes entrarem no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19, né? Sim. O município já começou a realizar essa vacinação. Você considera que essa demanda tenha sido atendida? A gente entende que sim, e eu quero deixar muito bem claro que essa não é uma demanda só minha. Primeiro, essa é uma demanda do próprio público de gestantes e puérperas. Segundo, tem outros vereadores aqui, como o vereador Miguel, que também levantou muito essa bandeira, né? Ele que faz um belíssimo trabalho na saúde. E a gente entende que isso está sendo atendido, mas houve uma comoção nacional em torno disso. Muito mais porque quando você imuniza a mãe e ela consegue passar os anticorpos à criança, a gente não salva uma, a gente salva 2 pessoas. Né, e traz tranquilidade para essa família, para essa mãe que eventualmente precisa voltar a trabalhar, para essa mãe que precisa, né, reassumir a sua função, muitas vezes inclusive como chefe da casa, né? Então a gente traz tranquilidade e traz também esperança, né? E a gente vê quando as pessoas são vacinadas, eu tive muitas vezes com o vereador Leandro acompanhando os pitstops de vacinação, ajudando a organizar a fila, ajudando a fazer a logística de tudo que fosse necessário, a gente vê muita esperança no rosto das pessoas quando elas são vacinadas. Né? Isso é uma parte muito comovente de todo esse trabalho. Bom, agora vamos falar de transporte público. Os vereadores têm trabalhado para impedir a paralisação da empresa Planalto e também o aumento da tarifa, né? Como que está essa situação? Hoje, se a gente fosse fazer a equalização do contrato como ele está, né, a tarifa ia para mais de R$ 8,00, que inviabilizaria completamente o transporte público, não só para o usuário, mas para a própria empresa, que perderia completamente o seu público. O transporte público é uma concessão do município, então cabe ao município fazer a equalização desse contrato. Né? E quando a gente fala de transporte público, a gente não está falando somente do sujeito que pega o ônibus para o seu lazer, a gente está falando da gratuidade do idoso, da meia passagem para o estudante, do trabalhador que paga, né, uma parte do seu vale-transporte e a outra parte é custeada pelo empresário. Né? E se a gente tivesse um aumento tão significativo da tarifa, a gente estaria penalizando estes trabalhadores, o estudante
né, o público em geral que depende do meio de transporte. Então, o que a Prefeitura está se propondo e tem sido apoiado pela Câmara Municipal? A criação de um fundo municipal de transporte que equalize, né, da melhor forma possível o sistema tarifário do transporte público, para que seja vantajoso utilizar o transporte público e, principalmente, que ele tenha qualidade e atenda bem ao cidadão. Bom, Bruno, você adotou um trabalho que chama Gabinete Virtual, que foi acompanhado aí e é tendências até em outras cidades. Como que você avalia esse trabalho? Eu avalio como hoje essencial, né? Hoje as empresas elas têm canais virtuais de contato com os seus consumidores, né? Artistas intelectuais têm esse contato direto e não há por que o homem público, né, também não estender essa forma de comunicação. No ano passado, a gente fez isso logo nas primeiras situações de fechamento, a Câmara ficou fechada há bastante tempo, né? E esse foi um mecanismo de eu continuar oferecendo um serviço de respostas aos trabalhadores, às pessoas que me acompanham, aos eleitores, ao público, à pessoa que me acompanha pela página, para a gente conseguir continuar atendendo essas pessoas, né? Mesmo após a abertura, a gente percebeu que havia uma necessidade muito grande das pessoas se comunicarem com a gente pelas redes sociais. Então, o gabinete virtual, que funciona na página, no Instagram, ele continua aberto. E essa é uma forma da gente estreitar as relações, conversar mais diretamente com a população. Bom, Bruno, o plenário tem pela frente a votação do orçamento, a aprovação do plano diretor. Como que você espera que essas demandas andem por aí? Eu espero que elas demandem da mesma forma como tudo tem andado aqui, dentro da legalidade, com calma, com tranquilidade. Eventualmente, quando a gente tem uma matéria que precisa ser votada rápido, ela vai ser, porque algumas situações do município não podem esperar, mas vai ser sempre com muita responsabilidade, com muito diálogo e pensando principalmente no bem-estar da população. Tá bom, Bruno, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um grande abraço para todos. Lembrando que a Câmara Municipal está à sua disposição. Nossa Central de Atendimento ao Cidadão, nosso museu, a rádio e a TV Câmara estão aqui para atender você, cidadão. Essa estrutura é de vocês. Obrigada pela sua companhia, até a próxima.